Vou escrevendo. Vou estar lendo aqui em Isaías, capítulo 49. Verso 15. Que diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho de seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Somente até aqui. Eu escolhi esse versículo, tema, mas eu tenho uma mensagem fora desse versículo também. E esse versículo tema é porque o único amor que se compara e é maior do que o amor de mamãe é o amor de Deus. Deus, ele é a pessoa que mais nos ama, mais do que a própria mãe. E eu vou citar para as mães aqui algumas mães que marcaram a história delas na Bíblia e que deixaram legados. E a primeira mãe se encontra em Lucas 1:26 ao 38. Irmãos, vai ter algumas passagens aqui que eu não vou poder ler, porque senão eu não vou ter tempo. Do 26 ao 38, que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E o respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria, mãe de Jesus. O que eu quero falar sobre Maria? Obediência. Uma moça de apenas 15 anos que recebeu uma palavra que seria mãe, sendo que ela não conhecia o varão. Ela era noiva de José, e assim, mesmo assim ela disse sim à vontade do Senhor. Trazendo para a nossa época de hoje em dia, uma moça de 15 anos aparece grávida, sendo que ela era noiva. O que vão dizer sobre ela, né? Vão dizer que ela pecou. O que vão dizer sobre ele, se ele nunca se deitou com ela? Nas palavras de hoje em dia, que ele foi comiado, né? Que ela pulou cerca. Mas Maria não teve isso. Ela simplesmente obedeceu a voz do Senhor e disse sim ao plano do Senhor na vida dela. E mal sabia ela o que ia acontecer no futuro, sendo que quando Jesus estava lá na cruz e aconteceu o terremoto, todos correram, todos fugiram. E quem ficou de pé? Maria, mãe de Jesus. E é sempre a mãe que está de pé pelo seu filho. Aconteça o que acontecer, é sempre a sua mãe que vai estar de pé por você, de joelhos, orando e intercedendo. Segundo, consagração e oração. Vou falar sobre Ana. Não vou ler, irmãos, mas eu vou citar um versículo aqui para vocês. 1 Samuel, o pastor leu no começo, verso 1 até o 28. Ana, mãe de Samuel, ela era estéril. Ela
tinha uma outra, né? O esposo dela tinha outra esposa. Naquela época era normal. E Penina julgava ela, cutucava ela, implicava com ela, porque Penina tinha filhos com Eucana e Ana não podia ter filhos. Então Ana fez o quê? Orou, chorou e praticamente jejuou, porque Ana não comeu naquele dia. E ela, aos pés de Jesus, ela apenas clamou para o Senhor dar um filho a ela. E Deus ouviu a voz de Ana e deu um filho a ela. Aleluia. E ela cumpriu o voto que ela fez, como o pastor leu aqui, que foi entregar todos os dias da vida do filho dela para o Senhor. Aleluia. E ele ficou lá. Glória. E mal sabia ela que ele ia ungir o rei, né? O grande rei, que era Davi. Ela ungiu. Então essas mulheres, elas tiveram grande êxito por ser mãe, por entregarem a sua vida, por se dedicarem aos seus filhos, mesmo sem saber o que ia acontecer no futuro deles. E é isso que acontece com a gente. A gente se dedica aos nossos filhos, a gente não sabe o que vai passar na vida deles, até onde eles vão chegar, mas a gente é descendência deles. Então, que a gente possa deixar o nosso legado na vida deles. E Ana cumpriu a promessa de dedicá-lo ao serviço de Deus. Terceiro aqui, coragem. Eu já preguei aqui na consagração sobre essa mulher, sobre essa mãe, Joquebede. É muito diferente você pregar numa consagração de 5, 6 pessoas, numa quinta-feira, né, de poucas pessoas também, e num domingo, de muito mais pessoas. E não importa a quantidade de pessoas que vão ter na igreja, ou em qualquer lugar que você estiver, porque o temor vai ser o mesmo. Vai ser muito grande, porque você está pregando a palavra de Deus. Aleluia, a gente tem que ter temor. É verdade, pai. E eu estou muito nervosa, gente, pelo amor de Deus. Eu vou falar aqui sobre Joquebede, né? Um símbolo de coragem e de fé. Glória. 1 ao 10, eu vou ler os irmãos. Eu marquei todas, irmãos. Eu estudei durante, eu acho que uns 4 dias eu estudei direto. Êxodo 1, Êxodo versículo 2, do 1 ao 10. Capítulo 2, do 1 ao 10. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu-se a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou as suas criadas e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés, né? A filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das herdeiras das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. Joquebede teve coragem e teve fé. Coragem de você botar o seu filho de 3 meses numa cestinha, do jeitinho que ela fez ali para não afundar, e deixar a água levar. Eu não teria coragem de fazer isso. Mas ela teve. Ela teve coragem e ela teve fé. Fé de que Deus ia fazer o possível para salvar ele. E foi o que Deus fez. E, através da vida de Moisés, milhares de hebreus foram tirados do Egito. Mais uma vez, a sua mãe se levantou e, através dela,
o menino cresceu, né, e teve um legado. Aleluia. Ele salvou os hebreus, né, tirou os hebreus do Egito. E quando eu preguei aqui sobre Joquebede, eu pesquisei a fundo sobre essa história. E tem coisas que não tem na Bíblia, tem coisas que estudiosos falam. Mas como é que você vai fazer uma criança recém-nascida ficar escondidinha sem ninguém saber que tem uma criança ali? Porque criança chora. E Moisés, ele chorava forte, porque ele tinha um chamado. Então Moisés, ele devia chorar forte. E como os soldados passeavam por ali para investigar, ela tinha que dar um jeito de abafar o som do choro da criança. E se a gente se colocar no lugar, foi difícil para uma mãe fazer isso. Joquebede teve coragem. A quarta mulher aqui, ela teve fé e educação dos filhos. Em 2 Timóteo, nós vamos ver a história que não é muito falada, mas eu vou ler para os irmãos aqui, para não ficar só nas minhas palavras. 2 Timóteo 1:5, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó Loide, e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui a gente vai falar de uma avó e de uma mãe. A avó passou para a mãe, e as duas passaram para o filho. No caso, a avó ensinou o neto no caminho que ele devia andar. Aqui a gente fala sobre exemplo para os filhos, né? A gente tem que dar exemplo para os nossos filhos. Aleluia. A gente tem que ensinar a eles o caminho certo que eles devem andar. É verdade. Lloyd ensinou a mãe de Timóteo, né? A Eunice. E ela aprendendo, as duas ensinaram para o Timóteo. Que eu pego nessa palavra aqui, irmãos, pequeno testemunho da minha vida. Eu nasci em um berço não evangélico, em um berço de alcoólatras, né? Então a minha mãe me os filhos, né? Um pouco de lado por causa de bebida. Então era mais o meu pai. Então eram os dois pra lá e os filhos se viram. E eu tinha minha avó, que graças a Deus a minha avó aceitou Jesus. E a minha avó fazia cultos na casa dela. E eu lembro que quando a gente era criança, que a gente cantava aquele hino 244 da harpa. Eu nunca vou esquecer. Porque muitas palavras, como é que eu falo? Muitas pessoas já entregaram até revelações pra gente quando era criança. Que a gente ia servir ao Senhor. A gente nem acreditava, né? Porque naquele mundo que a gente vivia, naquela situação. Mas através da minha avó eu conheci Jesus. E como eu não tinha muito laço com a minha mãe, eu tinha mais com a minha avó, porque minha mãe saía muito e minha avó ficava, e a gente morava perto. E ali eu peguei mais intimidade com a minha avó do que com a minha mãe. E quando, assim, eu morei na casa de um monte de gente. Eu andava, saí daqui do meu texto, não tem jeito, eu vou sair. Aí o que eu falo? A gente era muito largado, então onde a gente queria ir na casa de um amigo, minha mãe deixava. Vou dormir na casa de fulano. Pode ir, aí vai. Aí fica semana pra casa do coleguinha, porque os coleguinhas tratavam melhor. Os coleguinhas tinham um alimento melhor. E a gente ficava ali. Eu fui morar em Vitória. Durante 3 anos eu morei longe da minha família.
porque eu quis morar com uma tia minha. E eu fui com 12 a 13 anos e eu voltei com 16 para 17 anos. Nisso que eu voltei, meus irmãos que eu saí estavam pequenininhos, eu voltei e já estava grandão. Eu falei, nossa, passou, hein? Eu não recebi uma ligação da minha mãe, só das minhas irmãs mais velhas. E então eu não tinha um vínculo com a minha mãe. E quando eu voltei, eu arrumei um namorado, casei, que é o pai da minha filha mais velha, Vitória. Casei não, juntei, né? Porque a gente não era da igreja e tal. Aí fui morar com ele. Quando tinha quase um ano com ele, eu engravidei da Vitória. Não deu certo, com minha filha com um mês de nascida. Eu voltei, eu saí, larguei ele e fui morar com quem? Eu fui morar com a minha avó. Então eu tinha mais vínculo com a minha avó do que com a minha mãe. Fui morar com a minha avó, aí saí, aí vivi minha vida, mas só que a minha avó estava na minha vida. Então eu passava mais tempo com a minha avó do que com a minha mãe. Eu ia visitar minha avó, mas minha mãe não. Tá, né? Dia das Mães eu ia ver minha avó. Às vezes eu não ia dia das Mães ver minha mãe. Então, em 2018 para 2019, a minha mãe quebrou o fêmur. E como eu não trabalhava fora, eu fui ficar com ela no hospital. E eu fui cuidar dela. Ela quebrou o fêmur, fiquei no hospital com ela, aquela luta de vai e volta e traz para casa. Falei, mãe, vem morar comigo e tal, vou cuidar de você. E aquela mágoa ainda tinha no meu coração, porque eu passei muita coisa. E não convém falar agora. Mas, o que eu digo com isso? Eu visitava minha avó toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu ia e ficava com minha avó. Minha mãe, eu não ligava pra minha mãe. E quando a minha avó faleceu, eu falei, quando a minha avó faleceu, eu senti mais do que quando minha mãe falecer. Eu falava assim, irmãos. Minha avó faleceu e depois disso eu fiquei mal pra caramba, mas passou-se um tempo. Minha mãe, eu cuidando da minha mãe, ela quebrou o fêmur, mas aí depois que ela quebrou o fêmur, o que a gente fez? Revezando. Eu e minha irmã, 15 dias com a minha irmã, 15 dias comigo. Pegava ela no final de semana, aí trazia, ficava comigo. Então eu fui criando um vínculo com a minha mãe. Então antes da minha avó falecer, eu já estava criando um vínculo com a minha mãe. Eu pegava minha mãe, levava para ver minha avó. E quando a minha avó faleceu, eu já estava com vínculo com a minha mãe. Então não era mais aquela coisa que eu falava, quando minha mãe morrer vai ser menos dolorido que minha avó. Aí minha mãe ficou doente em 2022, 2023. Ela ficou ruim, ficou no hospital um mês, e aquela briga, quando você tem os filhos. A mãe, ela pode ter 10 filhos, ela pode cuidar de 10 filhos. Mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Não cuidam. Ou bota no asilo, ou chama a cuidadora. Eu me emocionei quando a dona Teresa veio aqui. Porque é muito difícil, eu sei como é difícil cuidar de pessoas com problemas de saúde. Então eu me emocionei por isso. E porque elas aguentam, elas não botam em asilo, não botam cuidadora para cuidar. E isso é legal. Isso é lindo, Deus se agrada muito. Se você for visitar o asilo, você vai ver muitos idosos lá com carência de conversar, que ainda são lúcidos. Não tem Alzheimer não, irmãos. Eles são lúcidos, só que os filhos não têm tempo e chamam cuidadores para cuidar. Então eu fiquei um mês com a minha mãe, uma briga danada, porque tinha irmão que não queria ficar. Minha irmã não fala comigo, me bloqueou até hoje, mesmo eu pedindo perdão dela por algo que eu não fiz. Eu vi a minha irmã no velório da minha mãe, nunca mais eu vi. Por isso que eu falo, irmão, você pode ser um cristão, mas os que não são crentes não aguentam ouvir a verdade. A verdade dói. Porque eu falei com ela é sua
falar comigo. Aí ficamos um mês naquela luta, revezando para ver quem vai ficar, quem não vai ficar, e eu ficava. Eu ficava dia, eu ficava noite. Eu ia trabalhar, eu ia para o hospital e eu não estava tendo mais vida. Mas Deus estava tratando comigo. Por quê? Porque eu não tinha vínculo com a minha mãe, Deus foi me dando um vínculo, e aquela pessoa que era mais improvável de cuidar dela foi quem mais cuidou. E por mais que a gente tenta, irmãos, a gente faz de tudo, igual as irmãs aqui fazem de tudo, mas quando perder, vem aquele sentimento de que você não fez nada, de que você poderia ter feito mais. É assim que acontece. Você pode fazer de tudo, você pode cuidar da sua mãe a vida toda, e vai vir aquele sentimento de que você não fez nada, de que você poderia ter feito mais. Então todo mundo, quando a minha mãe estava nos últimos dias dela, ela ficou 5 meses. A médica me deu 1 ano para minha mãe morrer. Ela ficou 1 mês no hospital. Quando ela saiu de lá, o médico me deu 1 ano para ela morrer. Ela durou 5 meses. Durante esses 5 meses, foi eu e a minha irmã Daiane que cuidamos dela. A minha mãe tem 5 filhos. 6, porque um faleceu. Duas cuidaram dela até o fim. E quando ela foi para o hospital, passando muito mal, ela chegou lá, aí a minha irmã chegou, e a gente não tinha avisado ela. Alguém avisou. E ela chegou lá com a cara lavada para cuidar da minha mãe no último dia da minha mãe. Todos foram lá se despedir. E todo mundo, quando minha mãe estava no hospital, todo mundo que chegava falava, faz um apelo para ela, porque eu perdi o meu pai sem Jesus. E eu não quero perder minha mãe sem Jesus. A pior coisa que tem, irmão, é você saber que a pessoa foi sem Jesus. A gente não tem certeza, claro. Só no último dia que a gente vai saber. Se é que a gente precisa saber disso. Mas eu tinha certeza que meu pai foi sem Jesus. A minha mãe, todo mundo que fazia apelo, ela aceitava. Mas eu não via aquilo no meu coração. Nem era pra mim estar contando esse testemunho agora. Não sei porque eu estou contando. Aí no último dia, eu falei, faz o apelo. E bem, todo mundo fazia, ela aceitava. Nesse último dia, ela não estava nem respondendo mais. Aí ficamos lá, eu e minha tia com ela, no último dia dela, até a hora que ela faleceu. Na hora que ela faleceu, a enfermeira aspirou ela umas 5 vezes, porque ela estava muito ruim. Na última vez, a enfermeira pediu para mim e para minha tia sair. Isso era umas 4 horas da manhã. Aí a gente saiu, ela aspirou, trocou a fralda e pediu para a gente entrar. Aí nesse que a gente entrou, ela falou assim, olha, a sua mãe vai durar mais um plantão assim. E eu falei, Jesus, eu não aguento mais minha mãe sofrer. Sendo que no dia anterior, minha irmã falou comigo assim, bota ela no trauma que você não vai sofrer, que ela não vai ficar lá sofrendo. Eu falei assim, o que acontece no trauma? Ela falou, nada, vai ficar a mesma coisa. Eu falei, então eu vou ficar com a minha mãe até o final. A enfermeira falou comigo que ela ia ficar outro plantão assim. Eu falei, Jesus, eu não vou aguentar mais. Não aguento mais ver minha mãe sofrendo. Nisso que ela falou isso, eu olhei para ela assim, a enfermeira olhou e falou assim, olha, sua mãe acordou. Ela não tá falando, mas ela tá te escutando, fala com ela. Aí eu olhei assim, eu falei com a minha tia assim, falei, tia, fala de Jesus para ela. E a tia falou assim, tô precisando de Jesus, porque minha tia é desviada do Senhor. Aí a minha tia começou a cantar um louvor. Nessa época, a dona Teresa estava internada no meio do quarto com a minha mãe. Estava todo mundo dormindo. Aí minha tia cantou um louvor. Aí disse que ela parou de cantar. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu sei que você não está podendo falar, mas eu sei que você está me escutando. Eu vou fazer uma oração e se você quiser parar de sofrer e ir com Jesus, descansar, faz essa oração comigo em pensamento. E eu entreguei a vida da minha mãe ali naquele momento. E eu coloquei um louvor. E eu não estava aguentando mais escutar esse louvor da igreja. E toda hora que eu escutava, eu chorava, eu saía de toda a igreja. Porque doía no meu coração. Eu botei aquele louvor Portões Celestiais para minha mãe ouvir. E ela chorou. E naquele momento que o louvor acabou, ela estava no aparelho, irmãos. Eu botei outro louvor, botei aquele Eu Sou Teu Pai. E a minha mãe morreu. A enfermeira olhou para mim e balançou a cabeça e eu falei assim, tá bom.
naquela agonia. Amém. Eu contei esse testemunho aqui, irmãos, para você não desistir. Mais difícil que sejam as coisas, as circunstâncias, não desiste de pregar para o teu familiar. Porque às vezes a gente acha que a gente, por ser servo de Deus e ser da família, a gente não tem nenhuma palavra. Mas às vezes é da tua palavra que aquela pessoa vai aceitar Jesus, o teu testemunho. Porque é você que tem que pregar para ela, não só com palavras, mas com os teus gestos. Paciência e fé. Sara, voltei com a palavra. Sara, irmão, teve muita paciência e fé na promessa de Deus. Mãe de Isaac, tornou-se mãe na velhice. E ela não acreditava, né? Tanto é que ela deu a tua serva, Agar, para ser a concubina de Jacó. De Abraão, né? De Jacó não. E aí Agar também debochava dela. Ia dela, né? Falava que ela não ia ser mãe. E ali ela estava quase desistindo. Mas os anjos falaram com ela. E ela concebeu o seu filho Isaac. E aqui a gente aprende que a gente tem que ter paciência, fé na promessa que Deus faz pra gente. Não é na nossa hora, é na hora de Deus para nossa vida. Às vezes, se as coisas se antecipam na nossa vida, não vai dar certo. Mas quando acontece no tempo de Deus, dá certo. Né? Temos muitas mães para citar aqui nessa pregação. Mas eu citei só algumas aqui, para deixar para as irmãs. E também temos aqui a primeira mãe, que é a Eva. A primeira que sofreu, né, no parto. A primeira que se alegrou com o filho. Eva é a mãe de todos os viventes. A primeira mulher a ter dores e alegrias na maternidade. E também eu posso citar aqui... Desculpa, irmão. Eu vou citar aqui para os irmãos a Noemi. Noemi, ela era sogra de Ruth e de órfã, né? Como ela não tinha mais esposo, ela perdeu seus filhos, não tinha por quê a Ruth e a órfã andar com ela. E o que ela fez? Eu vou ler para as irmãs aqui, só para não ficar nas minhas palavras. Ruth... capítulo 1, 16 e 17, que diz assim: Dizes, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu, e o meu povo é teu. O teu Deus é o meu Deus. Ruth não abandonou a tua sogra Noemi. Nós, como mães, vamos ter genros, vamos ter noras, e que a gente possa ser uma mãe para eles também. Ontem a Annalise se casou, e eu estava com agonia no meu coração, irmãos, quando ela falou em casamento. Eu chorava, mas eu chorava porque ela ia embora. Ontem eu chorei no casamento de alegria, porque ela realizou o sonho da vida dela. O sonho da vida dela de formar a família, de casar. Annalise sonha em ter filhos. E a gente, como sogra, a gente deve cuidar dos nossos genros e noras como se fossem nossos filhos, para que eles se juntem mais a nós. Porque senão a gente afasta os nossos filhos da gente, porque a gente não gosta, não trata bem os nossos genros e noras. Eu aprendi uma coisa, que algumas pessoas vieram para mim e falaram que eu ia perder a minha filha, né? Sua filha vai casar, você vai perder uma filha, vai perder e tal. Eu falei, não, eu estou ganhando mais um filho. Então a minha família está crescendo.
E com esses genros, né? Porque não só um só, eu tenho 2 filhos casados, Deus quiser, graças a Deus, futuramente Isaac vai casar. Então a minha família vai crescer e eu tenho que deixar esse legado para os meus filhos. Porque através dos meus filhos eu vou ter netos e a história vai ser contada. Então eu tenho que ensinar eles no caminho que se deve andar. Os meus filhos aprendem a palavra de Deus comigo. Os meus filhos, quando estão passando no aperto, é quem que eles correm? É a mãe. Mãe, ora por mim. Mãe, faz isso por mim. A gente, antes de casar, a gente entrou no propósito de jejum e oração. A família toda. Porque ela falou, mãe, a gente precisa jejuar essa semana. Então eu falei, a gente vai jejuar. Então jejuou eu, o Atos, o Jaquim e ela. Jejuamos nós 4, nós 5. 4, Isaac não jejuou. Mas por esse propósito da vida dela. Então a gente tem que deixar o nosso legado de ser crente, de ser um cristão sábio e dedicado aos nossos filhos. Então a Noemi cuidou da sua nora como se fosse sua filha. E aqui eu vou dar um exemplo. Como ser uma mãe segundo o coração de Deus. Priorizar a oração, nutrir a própria vida espiritual, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, corrigir com amor, buscar sabedoria divina diariamente. As principais atitudes de uma mãe segundo o coração de Deus. Primeiro, priorizar a vida espiritual. Ler a palavra e orar, alimentando a sua própria alma para transmitir aos seus filhos. Porque se eles verem, eles vão fazer. Ensinar a palavra de Deus, segundo ponto. Ensinar os filhos os mandamentos, histórias bíblicas e o amor de Jesus, falando de Deus no seu dia a dia. Sempre fale de Deus. Sempre fale de Jesus para os seus filhos. Porque eles vão criar vínculo, eles vão ter fé, eles vão saber orar, eles vão saber ler a palavra, eles vão saber buscar. Terceiro ponto, orar pelos filhos. Ore por seus filhos sempre, pois a oração de uma mãe com fé tem muito poder. Eu costumo falar uma coisa para as crianças lá em casa. Eu falo, não faz isso, vai dar errado. Aí dá errado. Aí eles falam, foi praga, você jogou praga. Mas não era praga de mãe. A mãe, ela vê lá na frente, ela já passou por tudo. A mãe já viveu muito, quando ela dá um conselho e não faz, é porque ela sabe que vai dar errado. Então, a gente deve orar muito para os nossos filhos, porque a nossa oração tem muito poder. Quarto passo, amar e consolar. Demonstrar amor sempre, dando carinhos, beijos, estar disponível sempre, e acolher e consolar. Voltar aqui na minha mãe. Irmãos, a gente lá em casa, a gente não teve muito afeto. Igual a gente beija nossos filhos, a gente abraça, a gente dá boa noite, fala que ama e tal. Na casa da minha mãe não era assim. Então a gente não tinha esse vínculo. E eu formei esse vínculo. Eu beijava minha mãe, meu pai, eu abraçava. E eu falava assim com a minha mãe, mãe, eu te amo. Aí ela falava assim, ficava quieta, eu falava, mãe, você não vai falar que me ama não? Aí ela falava assim, eu te amo, sua boba, se eu não te amar, quem vai te amar? Tá certo. Se a mãe amar o filho, quem vai amar, gente? Mas tem gente que ama mais que uma mãe, porque Deus ama mais do que uma mãe. 5. 6. Ser exemplos de fé. Viva a palavra de Deus, seja obediente ao Senhor e se arrependa quando errar. E mostre sempre que Deus é a base de tudo na família. 7. Confiança. Agir com fé sempre, mesmo nas dificuldades, louve e adore ao Senhor. Seja uma mãe segundo o coração de Deus. Eu vou deixar aqui só um poema que eu achei bonitinho. Mãe, não tem limite. É tempo sem hora. É a luz que não apaga quando sopra o vento. Mãe, é sempre mais. É mais do que a gente pensa. É mais do que cabe em qualquer palavra. Mãe, é presença, mesmo na ausência. É força que sustenta, sem pedir nada em troca. Carlos Drummond. Irmãos, quando o presbítero me chamou, eu falei, não dá pra mim. Falei, não dá pra mim pregar, porque eu ainda estou me curando. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, fui dormir, acordei, falei,
eu não devia ter falado não, porque eu gosto de pegar e eu falo que aonde for que eu puder falar de Jesus, eu vou falar. Seja no trabalho, seja num posto de saúde, seja no ponto de ônibus, onde eu estiver, se eu tiver a oportunidade de falar de Deus, eu vou falar. Se eu tiver a oportunidade de contar meu testemunho, eu vou contar, porque são muitos. Porque Deus, Ele te dá testemunho para ser contado. Se Ele te cura, você tem que contar que Ele te curou. Se Ele te fez algo, você tem que contar, você tem que testificar. Porque através do seu testemunho, pessoas vão aceitar a Jesus. E nessa semana, antes do pastor me chamar, eu fui numa médica e ela falou muitas coisas para mim. Que tudo que a gente passa, às vezes quando você perde um ente querido, você passa por muitos problemas de saúde. E eu tenho passado por muitos problemas de saúde. E quando a gente saiu da sala do médico e tal, a Atos virou para mim e falou assim: amor, você tem que enterrar sua mãe. E é isso que eu estou fazendo, irmãos. Eu estou enterrando a minha mãe. Porque ela já morreu tem 2 anos e meio. E a dor vai ficando, sabe? E você fica sem força para viver. Só que você não esquece que você tem filhos. E seus filhos precisam de você. E eles vão depender de você. Então você tem que lutar por eles. E você tem que lutar por você. Porque você é mãe. E Deus sabe de todas as coisas. Às vezes é preciso a pessoa morrer para a pessoa viver. E às vezes a pessoa vive para morrer. Porque tem pessoas que são libertas, são curadas, mas não aceitam Jesus e ficam no mundo servindo a Satanás. E tem pessoas que morrem, como a minha sogra, como a minha mãe, como a minha avó, e a gente tem certeza que elas foram salvas e elas estão com Jesus. Amém. Então, independente da situação, pregue a palavra, viva e seja uma mãe dedicada. Seja uma filha dedicada, um filho dedicado. Porque a gente tem que ensinar os nossos filhos como amar a Deus. E ensinando os filhos a amar a Deus, eles vão te amar. Eu agradeço a oportunidade.